Pode sentar, por favor. Declaro aberta a sessão do dia 28 de abril, sessão da primeira turma em votação, a ata da sessão do dia 16 de abril. Tendo comentários, aprovada a ata. Estava com a senhora secretária para a condução da pauta e foi deferido o pedido de alteração da pauta. Tribunal Marítimo, primeira turma. Pauta da sessão do dia 28 de abril de 2026. Processo número 36.146 de 2022. Desembargador relator Nelson Cavalcante. Para julgamento com representação de parte de Companhia de Navegação Norsul, advogados Dr. Antônio Francisco Sobral Sampaio e Dr. Luciano Penaluz. Contra, Adair da Silva Sampaio, operador do guindaste acidentado Revel, advogada DPU do Rio de Janeiro. Edivan Ribeiro Franco, gerente de operações portuárias. Advogado Dr. Vitor Hugo Sombra Soares. Francisco Ricardo Teixeira, supervisor de operações portuárias, advogado Ítalo Rachid Mesquida Holanda. Haverá sustentação tanto pelo autor da representação de parte, quanto por os representados de parte. Palavra com o senhor, desembargador relator Nelson Cavalcante. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores... esses autos tratam do rompimento do cabo do guindaste de um navio mercante durante o carregamento de sólido com auxílio de mão de obra avulsa, ocorrido em 7 de março de 2022, por volta das 20h30, enquanto atracado no porto de Mucuripe, em Fortaleza, tendo por consequência avarias na tampa do porão, na lança e no grabe do guindaste número 3 do navio. Envolve esse acidente o navio mercante Western Tokyo, de bandeiras das Filipinas, com 200 metros de comprimento, 34.700 AB, pertencente a Vincent Shipping Incorporation, comandado por Victor Rivera Cuvos Jr. Segundo consta dos autos, esse navio estava atracado no berço 104, em uma operação de embarque de clinker, no cais do porão, do cais para o porão, quando o guindaste número 3 interrompeu o funcionamento pela ação de seus próprios sistemas de segurança. Durante o içamento do grabe, que estava carregado, e a ação pendular provocada pelo balanço do navio decorrente do swell, houve o sobrecarregamento da lança que se rompeu em duas partes, fazendo que o grabe que estava suspenso caísse no cais, sendo a operação interrompida. Apurou-se que a operação era conduzida pela operadora portuária Multilog Locações e Serviços Logísticos Limitada, que utilizava os guindastes de bordo, os guindastes do navio, guarnecidos pelos operadores de guindastes e sinaleiros contratados através do OGMO. Durante o inquérito foram ouvidas 6 testemunhas. Vou ler aqui alguns dos testemunhos para não... O senhor Victor, que é o comandante do navio, disse que se encontrava no passadiço no momento do acidente, não tendo presenciado o mesmo. 3 guindastes do navio estavam sendo utilizados simultaneamente pelos operadores do porto durante a operação de carga, que era conduzida pelo imediato. Afirmou que o guindaste número 3 funcionava sem nenhum problema, estava devidamente certificado e dispunha de um sistema de proteção que interrompe seu funcionamento no caso de excesso de peso, altura e nível baixo e que o movimento 360 graus funcionava normalmente. Declarou também que o imediato reportou ter observado um movimento anormal no guindaste número 3, solicitou ao capataz que interrompesse a operação, instante em que a lança se rompeu. Informou que havia swell moderado e que o movimento da carga içada pelo guindaste deve ser vertical. Entretanto, por ocasião do acidente, a carga estava com movimento lateral excessivo, que não foi controlado pelo operador do guindaste, o que pode ter provocado o rompimento da lança. Segundo ele, o operador do guindaste deveria ser um profissional experiente e certificado. O senhor Artemio de Souza Nepomuceno, que é um trabalhador portuário avulso, sinaleiro da operação portuária, destacado para aquela operação, relatou que exercia a função de sinaleiro no guindaste número 3 no momento do fato. Havia swell com vento moderado, as condições para a operação eram seguras, mas em alguns momentos houve necessidade de interrupção devido ao pico do swell, situação frequente nessa época do ano em Mucuripe. Informou também que participavam da operação funcionários da Multilog, trabalhadores do OGMO e tripulantes do navio, que os 3 guindastes empregados na faina vinham sendo desligados com frequência pelo sistema
de segurança dos mesmos devido ao balanço da carga. Diz que não houve falha do operador do guindaste e que o mesmo não conseguiu evitar o balanço da carga devido à interrupção automática do funcionamento do guindaste, que não permitiu ser ligado novamente de acordo com os procedimentos previstos. Adairton Silva Sampaio, que era o operador do guindaste, disse que tinha 20 anos de experiência, operava o guindaste número 3 no momento do sinistro, equipamento este que estava programado para limitar o movimento vertical da lança. Disse que havia swell moderado, que o operador da carga da Multilog conduzia a operação com trabalhadores do órgão e a participação dos tripulantes do navio, e que havia uma falha no funcionamento do guindaste, porque que o mesmo desligara automaticamente antes do acidente em função do sistema de autoproteção. O depoente afirmou que tentou sem sucesso reiniciar o funcionamento do guindaste, pressionando o botão existente no console dos manetes, além de tentar dar partida pelo disjuntor de alimentação do guindaste na cabine. Relatando, acho que tem um... Relatando que, após o acidente, a operação prosseguiu com a redução da carga no grab, abrindo as janelas superiores laterais do mesmo para escoar parte da carga que o grab pegava na faixa do cais. Segundo o laudo do exame pericial, o guindaste estava certificado, tinha sido submetido a testes pela classificadora, transportava carga inferior à sua capacidade máxima e estava com manutenção em dia, bem como não foram constatadas falhas por parte do operador, que era devidamente habilitado. Os peritos encarregados do inquérito concluíram, então, que o fato da navegação teria sido resultado de um caso fortuito, pois teria havido o cisalhamento da lança do guindaste por vício oculto, devido a um movimento pendular pontual e abrupto provocado por um swell moderado, em concomitância com a parada automática em decorrência do dispositivo de segurança, impossibilitando que o guindasteiro quebrasse o balanço no momento, provocando esforço adicional na lança do guindaste. Esses autos vieram ao Tribunal Marítimo e encaminhou a PEN, que de plano opinou pelo arquivamento do inquérito, pois, ao seu ver, o fato da navegação teria decorrido num caso fortuito, não havendo responsáveis a apontar. Publicada a nota para arquivamento em 14 de fevereiro de 2023, o prazo para a manifestação de interessados se encerraria em 15 de abril de 2023, mas em 10 de abril de 2023 foi protocolada uma representação de parte pela Companhia de Navegação Norsul em face de Adairton da Silva Sampaio, Edivan Ribeiro Franco e Francisco Ricardo Teixeira, respectivamente, o guindasteiro, o gerente de operações portuárias e o supervisor de operações portuárias da Multilog Operadora Portuária. A representante de parte apresentou-se, então, como a fretadora do Western Tóquio e afirmou na inicial então, seu interesse, né? Eu não vou, ele vai fazer a sustentação, né? Então não vou ler a inicial, não. A Procuradoria foi intimada para se manifestar sobre essa peça de acusação privada e opinou pelo seu prosseguimento. A representação foi recebida, então, na sessão de 28 de junho de 2023. Edivan Ribeiro e Franco Ricardo Teixeira foram citados pessoalmente e apresentaram contestação tempestiva em peças distintas, pelos mesmos advogados devidamente constituídos. E o guindasteiro Adairton da Silva Sampaio também foi citado pessoalmente, mas não apresentou contestação e assim foi declarado rével, apresentando posteriormente uma contestação através da Defensoria Pública da União. Há uma preliminar, foi feita, mas ela foi saneada. Deixa eu ver mais se tem alguma coisa. Aberta a instrução, a Companhia Norsul produziu prova testemunhal por meio da Capitania dos Portos do Ceará, tendo ouvido Antônio Paulo Pessoa Bastos, que afirmou que o guindaste da lança estava em perfeita condição de funcionamento e que o sistema de segurança paralisa seu funcionamento em caso de sobrecarga, afirmando pelas características do sinistro que teria havido sobrecarga, podendo tanto ser decorrente do peso excessivo como de efeitos dinâmicos. Afirmou também que o guindasteiro de dentro da cabine toma conhecimento da paralisação do equipamento, não havendo nenhum controle externo por parte da tripulação, sendo de responsabilidade do guindasteiro o ato de resetar e rearmar o guindaste depois da paralisação. Segundo a testemunha, após ver as filmagens, teria havido uma demora do guindasteiro em rearmar o guindaste,
depois da paralisação que antecedeu o acidente. E se o equipamento tivesse voltado rapidamente a operar, o guindasteiro poderia ter quebrado o balanço do navio. Afirmou que, segundo sua opinião, teria havido um erro do guindasteiro apenas com base nas imagens, pois que não lhe foi permitido entrevistá-lo. A prova pretendida por Francisco Ricardo Teixeira foi indeferida, pois ele pretendia ouvir como testemunhos 2 peritos indicados para o inquérito. Bom, em alegações finais, as partes reforçaram suas teses. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado. Eu vou passar a palavra para a representante da PEN, apesar de ter representação, mas acho importante manifestar, justificar mesmo a questão. Falava com a senhora representante da Procuradoria Especial, procuradora Diane Cortese. Então, senhor presidente, senhores desembargadores, a Procuradoria opinou pelo arquivamento do IAFN por entender que, decorrente de caso fortuito, e na condição de fiscal da lei, ao receber a petição inicial da representação privada, avaliei apenas os requisitos que estão preenchidos. Opinamos pelo recebimento da representação privada, mas o provimento dela é questão de mérito que a Procuradoria não existe no arquivamento. Bom, então vamos ao palavra com o senhor advogado doutor Antônio Francisco Cabral, do autor da representação de parte da Companhia de Navegação Norsul. Bom dia. Bom dia, Almirante. Bom dia, senhores, excelentíssimo presidente, desembargadores, ilustres representantes da Procuradoria Especial da Marinha. A representação de parte, conforme já consta aí do relatório, foi apresentado pela fretadora do navio, que não foi a contratante do operadora portuária. Desembargador relator, vou pedir só a licença e pedir desculpas, logo que no seu relatório, no início, foi dito que teria havido o rompimento do cabo do guindaste. Não houve rompimento do cabo do guindaste. Houve sim um colapso da lança, a lança do guindaste partiu em função de uma operação portuária inadequada, então não houve rompimento de cabo. Houve sim o colapso completo da lança do guindaste, conforme eu vou mostrar ao final dessa sustentação, porque além da prova testemunhal foi juntado um vídeo, um registro feito por telefone, pelo celular, de algum tripulante do navio no momento que ocorreu esse acidente. Não é correta a conclusão do inquérito com relação a fortuito. O fortuito implica, dentre um dos requisitos, ser algo irresistível. E no caso aqui, era perfeitamente possível ter sido evitado esse acidente se as operações não tivessem sido dadas continuidade diante da situação ambiental que estava ali, com um swell e muito balanço, de novo, como será visto no vídeo no final. E houve também uma menção que teria havido um vício oculto, que não tem prova nenhuma, não houve perícia, não houve exame metalográfico, houve uma suposição. Isso é uma suposição que, conforme se verá, ela não se sustenta. E a própria nota de arquivamento da Procuradoria deixa claro que o guindaste funcionava perfeitamente, tanto é que seus sistemas de proteção, quando havia algum excesso, quando era excedido algum limite que foi pré-estabelecido justamente de segurança, o guindaste desarmava. E ele era rearmado por dentro, pelo operador portuário, pelo operador do guindaste, por dentro da cabine. O que aconteceu foi que justamente o operador do guindaste não teve a expertise suficiente para quebrar o balanço do grabe, que estava com a carga coletada, e com isso esse grabe entrou num pêndulo excessivo, e esse pêndulo excessivo houve também um arriamento repentino e um travamento desse arreamento da lança, e as excelências verão no vídeo, foi imediatamente antes da quebra da lança. Então essa manobra mostra qual foi efetivamente a causa do acidente.
os representados, eles se defenderam, conforme já disse o excelentíssimo desembargador relator, com uma tese idêntica, dizendo que após a paralisação do guindaste, a retomada da operação somente ocorria por determinação ou por ação da tripulação do navio. Isso não é verdade. As próprias testemunhas confirmaram isso. E também de que o acidente teria sido decorrente de um vício oculto do guindaste. De novo, não teve prova, não há prova disso. Os guindastes estavam todos certificados, vinham operando regularmente, não havia absolutamente nada de anormal com esses guindastes. Acho que é importante aqui a gente destacar o que foi dito pelas testemunhas de forma a rebater o que foi dito na defesa dos representados. Então, o comandante do guindaste, o comandante do navio, ele deixou claro no seu depoimento que o operador do guindaste não conseguiu controlar o movimento lateral do navio. O mesmo foi dito pelo imediato do navio. O sinaleiro, que é um funcionário do operador portuário, nas folhas 36 do inquérito, ele deixou claro que é o operador portuário, ou guindasteiro, quem religa o guindaste. Ele não teria conseguido, e o que Vossas Excelências verão que não é verdade, não teria conseguido religar o aparelho de bordo para anular o movimento lateral. Ele, abrindo aspas, disse, e que o operador do guindaste informou testemunho que não conseguiu religar o guindaste, conforme procedimento previsto, e que a carga ficou à deriva. Esse mesmo sinaleiro atestou que o guindaste funcionava normalmente, que o sistema de proteção interrompeu o funcionamento. O próprio operador do guindaste, disse e afirmou que o guindaste estava operando normalmente, com um sistema de segurança atuante, exceto quando havia excesso dos parâmetros pré-estabelecidos por, de novo, questões de segurança. E esse mesmo operador diz que é ele quem religa. E ele fala, abrindo aspas, o funcionamento do guindaste foi interrompido e tentou, sem sucesso, reiniciar o funcionamento do guindaste, apertando o botão existente ao lado das manetes do controle do guindaste. Ele levantou da cadeira, tentou religar no disjuntor de alimentação, o guindaste não funcionou. Isso é o que foi dito. Eu acho que é importante agora a gente ver o vídeo. Apertei aqui errado. Passar aqui o vídeo. Esse vídeo está nos autos. Excelência, não. A greve nesse esquema da já ele abriu a janela. O guindaste contra o Chico, abriu o guindaste dele, o trechinho. O bebê abrindo por baixo, olha ele partindo. Ele arreia a lança e a lança pá. Então, não é verdade que o estava com controle, o guindaste estava energizado, ativo. Senhor advogado, o problema é que está travando. Porque o guindaste não estava arreamento de lança do guindaste, e esse arreamento. Senhor advogado, está travando e a sua falha está entrecortada. Quando o senhor bota o vídeo e fala, nem aparece o vídeo, quer dizer, o vídeo está parado e a sua fala está entrecortada. Tá? Então, eu vou. Tá bom. Ok, eu vou então passar o vídeo novamente, excelências, por favor, só para...
Nós temos o vídeo aqui, eu não sei, os desembargadores querem ver o vídeo? Tá bom. O desembargador Júlio vai ver. Então, eu sugiro o senhor tirar o vídeo e o senhor comentar o que o senhor quiser no vídeo. Conseguiu abrir, Júlio? Tá no volume 4. Volume 4? Volume 4, no terço final lá. Vídeo anexo da petição. Pronto, tá aqui. Não, o que eu só gostaria... Eu consegui ver. O que eu só gostaria... O senhor pode comentar aí agora. Tá, ok. Só os comentários que eu gostaria de fazer é o seguinte: nesse vídeo é possível ver que imediatamente antes da ruptura, do colapso da lança do guindaste, o guindasteiro abre o grebe por baixo, não foi a janela, ele abriu o grebe, portanto, confirma que o guindaste estava energizado, então não é verdade que ele estava desligado, que ele desligou, ele não conseguiu religar, ele ligou sim, tanto é que ele abriu o grebe, e segundo, que é possível ver também que ele, imediatamente antes, ele arreia a lança e trava, de repente, essa descida da lança, e aí é justamente nesse momento que o excesso de peso, aliado já ao movimento que já tinha ali, e a lança entra em colapso. Esse é o comentário que eu gostaria de fazer. Eu encerro a minha sustentação com o pedido de que a representação venha a ser provida e sejam considerados responsáveis os representados de parte. Obrigado, Excelência. Muito obrigado, senhor advogado. Palavra com a senhora advogada, a doutora Bárbara Liz Oliveira Vitorino, do representado de parte, dois representados de parte, o senhor Edivan Ribeiro Franco e o senhor Francisco Ricardo Teixeira. Bom dia, excelências. Bom dia a todas as pessoas presentes na sessão. Sou Bárbara Liz, sou advogada de dois dos representados. De forma bem sintética, tendo visto que já houve o relatório, trata-se de uma representação privada apresentada pela Norsul em face dos representados Edivan e Francisco e do Adairton, diante da alegação de que estes teriam agido com negligência, imprudência e imperícia na operação de carregamento do clinker no Porto de Fortaleza, no dia 7 de março de 2022. A alegação de suposta condução indevida por parte dos representados decorre mediante a alegação do representante de que estes teriam, no momento em que houve o acionamento do sistema de segurança do guindaste, forçado a utilização do equipamento, né? Teriam rearmado o equipamento, inclusive com carga superior ao que aguentaria, e que isso que teria levado ao rompimento da lança do guindaste. Quanto a isso, foram apresentadas tempestivamente defesas e alegações finais pelo Francisco e pelo Edivan. Nestas peças foi apresentado primeiro a alegação de extemporaneidade da apresentação da representação, questão já decidida nessa sessão, por isso não vou mencioná-la. E as duas questões meritórias que foram apresentadas é que, primeiro, ainda que tivesse ocorrido negligência, imprudência e imperícia, estas somente poderiam ser imputadas ao capitão ou, na ausência deste, ao imediato, haja vista que a operação ela foi realizada mediante autorização, fiscalização e acompanhamento do imediato. Então, ainda que a operação estivesse sendo conduzida de forma equivocada ou de forma que pudesse levar ao rompimento da lança ou de qualquer outra penalidade, né, qualquer outra dificuldade na operação, isso deveria ter sido mencionado, suscitado pelo imediato, o qual deveria ter parado a operação ou deveria ter tomado qualquer outra medida de cautela a mais que entendesse pertinente para evitar qualquer prejuízo. Então, assim, a partir do momento que o imediato ele não toma essas providências, ele não para a operação e ele não interrompe toda a operação, entende-se, portanto, que ele estava entendendo que tudo estava sendo conduzido de forma correta. Além disso, excelências, vale a pena destacar também que não houve apresentação pelo representante de nenhum fato ou prova nova, para além das que já foram analisadas pela Procuradoria Especial da Marinha e pela Capitania dos Portos, os quais chegaram à conclusão de que existiria um vício oculto na lança do guindaste, o qual, combinado com o suel, teria levado ao rompimento da lança. Então, assim, não houve apresentação de nenhum outro fato que pudesse desconstituir essa conclusão que foi chegada e que levou inicialmente ao arquivamento do processo. E, por fim, vale mencionar também, excelências, que
Ainda que existisse uma negligência, prudência e imperícia, ainda que estas pudessem ser imputadas aos representados, para que houvesse a condenação destes, é imprescindível para qualquer condenação que ocorresse a individualização das condutas de cada um e a demonstração de como cada conduta levou ao fato danoso, ou seja, como cada conduta, a conduta do Francisco, a conduta do Edivan e a conduta do Ataírton levaram ao da lança. Essa individualização das condutas, ela é imprescindível para que haja a individualização porventura de uma pena. Então, assim, a partir do momento que não houve essa individualização, que não houve essa especificação de cada conduta que levou ao rompimento, ainda que existisse uma conduta a ser repreendida, ainda que existisse aí uma necessidade de provimento, né, de acolhimento dessa representação privada, coisa que os meus representantes negam, ainda assim teria sido imprescindível que houvesse essa individualização, que não houve. Portanto, de forma bem simples mesmo, bem sintética, haja visto que as provas e os fatos e as alegações já estão apresentados nos autos, termina a minha sustentação das minhas razões pedindo a rejeição da representação privada e a mantença incólume da conclusão da Procuradoria Especial da Marinha mediante o arquivamento dos autos. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado, senhora advogada. Eu normalmente é a primeira vez da senhora aqui no tribunal, então desejar boas-vindas. Eu sempre ressalto a presença dos advogados que dá legitimidade às nossas defesas, inclusive, né, incluindo aí a questão da videoconferência. Tá? Então, muito obrigado pela sua participação. Bom, palavra com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante para apresentar suas conclusões. Obrigado, senhor presidente, senhores desembargadores dessa turma. Bom, a acusação que pesou sobre o operador portuário, que era o guindasteiro, o senhor Adailton, ou melhor, trabalhador operário portuário avulso, guindasteiro Adailton da Silva Sampaio, foi de ter sido imperito, uma vez que ele não teria tido a expertise necessária para quebrar o balanço do grabe que estava carregado, causando um pêndulo excessivo, conforme revelaria a filmagem que instruiu o inquérito. Afirmou o representante de parte que o senhor Adairton tentou aliviar o peso, mas abriu o grabe tarde demais e assim o conjunto de efeitos do pêndulo excessivo combinado com o peso da carga teria causado o efeito cortante na estrutura do ferro do guindaste que sustentava o grabe, né? E que veio a colapsar. O representado, defendido pela DPU do Rio, respondeu por negativa geral como se curatelado, o que não foi o caso, uma vez que ele foi regularmente citado, apenas não se defendeu no prazo, sendo declarado réu por isso. A acusação, por sua vez, que pesou sobre os outros dois representados, ambos empregados da Multilog Operadora Portuária, empresa que contratou a mão de obra avulsa, no caso, o gerente de operações portuárias Edivan Ribeiro Franco e o supervisor de operações portuárias Francisco Ricardo Teixeira, foi que teriam sido negligentes e imprudentes, pois que tinham a obrigação de intervir na operação que estava sob sua responsabilidade e nada fizeram para evitar que o acidente ocorresse, falhando no exercício de suas funções a bordo durante a operação de carregamento. Eles contestaram, afirmando que o guindaste operava normalmente, paralisando quando os sensores apontavam que algum parâmetro havia sido ultrapassado. E quando ocorreu uma dessas paradas automáticas, o operador do guindaste ficou impossibilitado de quebrar o balanço da carga, provocando, o balanço provocado pelo balanço do navio, né? Esse provocado, por sua vez, pelo swell comum naquele terminal naquela época do ano, fazendo com que o grabe se rompesse. Na verdade, que o guindaste se rompesse, né? Guindaste. Rompesse. Afirmaram ainda que, caso a operação representasse algum risco, caberia ao comandante ou outro tripulante o dever de determinar sua paralisação, o que não ocorreu, demonstrando que operavam dentro de parâmetros normais, ressaltando que, conforme verificou a perícia durante o inquérito, o guindaste estava com certificados em dia e operavam bem abaixo do limite da carga. O operador era treinado e tinha experiência, sendo o acidente um evento atribuível a um fortuito ou a força maior. A defesa dos dois últimos representados tem razão. Segue o mesmo raciocínio tomado pela douta Procuradoria ao pedir o arquivamento do inquérito e, ademais, favorece a defesa do primeiro representado, apesar de sua revelia, motivo pelo qual as representações de parte opostas contra cada um dos representados devem ser julgadas improcedentes.
O equipamento de içar estava com a manutenção em dia e os certificados idem. O operador de guindaste era experiente e devidamente qualificado para operá-lo. O guindaste possuía um sistema de desligamento automático que funcionou conforme esperado. A operação era feita sob a influência do swell típico para aquele porto naquela época do ano e que não tornava impeditiva a operação. Uma parada do guindaste em virtude do ângulo tomado pela carga, causado pelo balanço do navio, esse causado pelo swell, impediu que o operador do guindaste compensasse o balanço, provocando com isso a queda do guindaste. A queda do grabe por conta da quebra do guindaste, né? Esses eventos não podem ser atribuídos à falta de perícia do operador portuário, tampouco à negligência ou imprudência dos representados da operadora portuária. Foram eventos alheios à vontade dos representados que, quando postos em conjunto, provocaram o fato da navegação. Desse modo, o fato da navegação que nesses autos se caracterizou pela queda do grabe sobre o cais durante a operação de carregamento, provocando danos ao navio e parada da operação, teve por causa determinante a paralisação automática do guindaste no momento que o navio balançava em razão do swell, provocando uma sobrecarga do grabe e quebra do guindaste. Deve, assim, o fato da navegação ser atribuído a um caso fortuito e a força maior, exculpando os representados, mandando arquivar os autos, é como concluo. Obrigado. Palavra aberta para discussão. Peço a palavra, Excelência. Para concordar com o eminente relator, esse porto é um porto muito especial e isso é conhecido, inclusive em épocas do ano onde esse swell é muito mais acentuado. E a filmagem, na verdade, favorece a defesa. Ficou evidente que, em dado momento, a lança ficou parada, né? Ele não conseguiu movimentar a lança. E justamente para quebrar o pêndulo, é a movimentação da lança acompanhando a carga. Se ele fizer o movimento, a carga vai para um lado, ele puxa a lança para o outro lado, ele acelera o movimento. Se por acaso o pêndulo vem caindo para a boreste, ele tem que acompanhar a lança para a boreste para desacelerar a lança. O movimento pendular se desacelere. Se houve a parada pelo dispositivo de segurança da lança, ele não teve condições de movimentar a lança, ele ficou impedido de quebrar o movimento do balanço. A única coisa que ele podia fazer, realmente, ele fez, que foi alargar a carga que foi permitido pelo sistema, né? Tardio, não tem como dizer. A situação que ele tentou controlar e não conseguiu. Então, acompanha integralmente o eminente relator. Obrigado. Encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante para apresentar o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Então, quanto à natureza e extensão do fato da navegação, queda de grabe sobre o cais durante o carregamento de um navio mercante com danos materiais no navio e perdas com a paralisação das operações. Causa determinante, a associação entre a paralisação automática emergencial do guindaste do navio com a carga dentro do grabe, no instante que o navio balançava em virtude de swell, provocando a quebra da lança do guindaste e a queda do grabe. Decisão julgar o fato da navegação constante do artigo 15, a linha E da Lei 280/154, como decorrente de um caso fortuito e de força maior, julgando improcedente a representação privada proposta pela Companhia de Navegação Norsul, exculpando Adairton da Silva Sampaio, Edivan Ribeiro Franco e Francisco Ricardo Teixeira, mandando arquivar os autos. Obrigado. Com votos dos demais embargadores. De acordo. Então, decidiu a primeira turma do Tribunal Marítimo por unanimidade os termos do voto do senhor desembargador relator Nelson Cavalcante. Publicação do voto no processo número 36.146 de 2022. Decidiu a primeira turma por unanimidade julgar improcedente a representação de parte, exculpando os representados e mandando arquivar os autos. Agradeço a presença dos senhores advogados, mais uma vez aqui até por videoconferência, que nos confere aqui o melhor apuro nos nossos julgamentos. Muito obrigado e tenham um bom dia. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Obrigada, Excelência. Bom dia, doutora. Senhora secretária. Continuação da pauta do dia. Embargos de declaração. Processo número 38.484 de 2025. Embargante José Marcos Quartiero Júnior. Advogado Tormude Marques Filho. Embargada Procuradoria Especial da Marinha. Desembargador relator Júlio Neves. Com o senhor desembargador relator Júlio Neves para apresentar seu relatório e suas conclusões.
Obrigado, senhor presidente. A ementa do relatório embargado, do acordo embargado, como está. Aborramento entre duas motos aquáticas no Rio Uruguai, provocando danos materiais nas duas embarcações sem acidentes pessoais ou poluição ambiental. Falta de vigilância do condutor da moto aquática Ocean 2, negligência e condenação. Foi aplicada a pena de repreensão e multa de 300 UFIR. O embargante alegou que a decisão, tal qual foi publicada, apresenta omissão e obscuridade, que não necessita de esclarecimento para sua correta compreensão de cumprimento, bem como para garantir o pleno exercício do direito de defesa. Alegou que a decisão, conforme consta na ata de julgamento, é completamente silente quanto à aplicação da penalidade de suspensão da carteira da Arraiz do embargante. As penas aplicadas foram expressamente listadas como repreensão, multa e custas. Contudo, para a incerteza sobre a existência de tal penalidade acessória, requereu que o tribunal sane a omissão para esclarecer de forma inequívoca se a penalidade de suspensão da habilitação foi imposta e, em caso afirmativo, qual o seu exato período de duração. Ato contínuo alegou a existência de obscuridade, ao passo que sustentou a não disponibilização do inteiro teor do acordo com os votos de fundamentação. A PAN manifestou no sentido contrário, que a decisão enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, imputando a responsabilidade pelo acidente. O documento do SEI contém explicitamente as razões de fato e de direito que levaram o julgador a escolher a pretensão formulada pela PEN. O dispositivo condenatório aponta com base nos depoimentos e na dinâmica do acidente que faltou claramente vigilância apropriada na manobra, erro inclusive assumido pelo representado, o embargante, nos autos de processo. Esse é o relatório, senhor presidente, e passo agora às minhas conclusões. Os embargos de declaração estão intempestivos, pois o acordo recorrido foi publicado no dia 16 de março e o recurso foi protocolado no mesmo dia. O embargante sustenta suposta obscuridade decorrente da falta de fundamentação e que teria impedido a defesa e também que houve omissão quanto ao prazo de suspensão da carteira de arraiz amador. Aqui eu acredito que ele fez uma confusão com relação à repreensão e entendeu que haveria alguma suspensão. A pena foi repreensão e multa. Então não houve nada sobre suspensão. A PEN manifestou no sentido contrário, conforme acabei de relatar, e não assiste razão ao embargante. Observa-se que foi aplicada as penas de repreensão e multa, previsto no artigo 121 da nossa lei, dentro do juízo de discricionalidade dessa Corte, atreladas por particularidades fáticas do caso concreto e subjetivo do agente, não havendo nenhuma desproporcionalidade. A decisão do acordo foi devidamente fundamentada, não havendo qualquer obscuridade a ser sanada. Quanto à omissão, não se faz presente, tendo em vista a clareza do acordo quanto à pena imposta, não havendo qualquer menção à suspensão. Destaca que a obscuridade do acordo, este foi publicado, acostado no documento tal, não havendo qualquer restrição à defesa. Pelo exposto, embargo de declaração hão de ser conhecidos, sendo negado provimento, mantendo integralmente a decisão do acordo. É como concluo, senhor presidente, senhores embargadores. Palavra aberta para discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Júlio Neves para apresentar o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Decisão: conhecer os embargos de declaração oposto por José Marcos e negar o provimento, mantendo a decisão do acordo atacado. É como voto, senhor presidente, senhores embargadores. Obrigado. Como voto os demais embargadores? De acordo. Então, decidiu a primeira turma do Tribunal Marítimo por unanimidade. Os termos do voto, senhor desembargador relator Júlio Neves. Publicação do voto no processo número 38.484 de 2025. Decidiu a primeira turma por unanimidade conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto do senhor desembargador relator. Processo número 37.034 de 2023. Desembargador relator Fernando Alves Ladeiras. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Marcos Antônio Silva, proprietário. Advogado doutor André Campos Medeiros Lima. Aleimar Pedro da Silva Júnior, prestador de serviço Revel. Advogado doutor José Pinheiro de Lima Júnior. Palavra com o senhor desembargador relator Fernando Ladeiras para apresentar seu relatório.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, conste que cerca das 6 horas e 30 minutos, dia 12 de junho de 2022, ocorreu uma avaria de máquinas e posterior deriva do barco de pesca QR2, sob comando de José Evilásio Romão, patrão de pesca, nas coordenadas a 530 milhas náuticas de Natal, Rio Grande do Norte, e 250 milhas náuticas do arquipélago Fernando de Noronha, com danos materiais, mas sem registro de danos pessoais ou meio ambiente hídrico. Estão sendo exibidas fotos da avaria. O inquérito foi instaurado pela Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte, ouvidas 7 testemunhas e anexados os documentos de praxe. No laudo de exame pericial, os peritos apresentaram a sequência de acontecimentos. A embarcação se encontrava navegando com velocidade de cerca de 5 nós. Por volta das 6h30, ao iniciar manobra para recolhimento do material de pesca que estava na água, o contramestre e o comandante, que estava na manobra no passadiço, ouviram um barulho vindo da praça de máquinas. Constatou-se que o eixo intermediário, esse está sendo exibido, o eixo propulsor estava rompido, deixando a embarcação sem propulsão. Foi reposicionado o eixo e deram início à tentativa de reparo, efetuando solda em toda a sua circunferência a fim de tentar sanar a avaria. Porém, após o deslocamento da embarcação por uma distância aproximada de 3 milhas, a solda não resistiu, deixando a embarcação novamente à deriva. Executaram o serviço de travar o eixo, com o fim de evitar o agravamento da avaria. O travamento foi feito pelo pessoal de bordo, e a embarcação ficou aguardando para ser rebocada. Deu-se início ao reboque com destino ao Porto de Natal, atracando no cais da Produmar, às 21 horas do dia 24 de junho de 2022. Os peritos então consideraram que o fator material contribuiu, na medida em que houve o rompimento da seção intermediária do eixo propulsor, e concluíram que a causa determinante foi, abro aspas, força maior, já que a avaria sofrida na seção intermediária do eixo propulsor da embarcação, provocada pela fadiga e degradação do mesmo, por operar por mais de 30 anos na praça de máquinas, sujeita à variação de rotações e torções sofridas durante a manobra de navegação. E como ocorreu o reparo para eliminar uma trinca apresentada à tripulação, esperava que o serviço havia sido bem executado e que a embarcação poderia operar sem restrições. Fecho aspas. Apontaram infrações na vistoria especial para emissão de laudo pericial. Nas folhas constam fotos da embarcação, do eixo intermediário do eixo propulsor, com a trinca, e também a posterior. José Evilásio Romão, comandante, declarou que foi comunicado do problema pelo contramestre Ítalo Alves Gomes da quebra do eixo. O eixo tinha partido. Iniciaram o conserto por meio de solda, porém sem sucesso, pois ao deslocar, partiu novamente. Solicitaram socorro da embarcação, que estava a 84 milhas náuticas de distância. O navio-tanque Spirros permaneceu ao lado da embarcação KR2 até 19 de junho de 2022, apesar dos insistentes acenos da tripulação para que o navio prosseguisse. No dia 20 de junho, a embarcação Vale Verde 9 chegou ao local e reboque. O comandante alegou que não sabia de alguns problemas no motor e no seu conjunto, que havia pouco tempo de embarque. Afirma ainda que o local em que ficará a deriva tem uma profundidade aproximada de 4.000 metros. José Galberto dos Santos declarou que navegava por 4 dias. Chegaram no local iniciando a pesca, porém houve a quebra do eixo entre o terceiro e quarto lance. Realizaram uma solda, conseguiram deslocar mais 4 milhas, mas o eixo quebrou novamente. Uma segunda solda foi realizada e, engrasado o motor, perceberam que a solda realizada quebrou. A manutenção das máquinas em alto mar é de sua responsabilidade, mas em terra é do chefe da frota, seu Estefânio, que sabia do problema no motor do seu conjunto, especificamente no eixo, que realizaram uma solda porque estava com uma trinca, porém não solicitaram sua opinião. Estefânio Romão, gerente da frota da empresa, que a embarcação pesca KR2, ao chegar de uma viagem, entre outros problemas de fácil manutenção, apresentou um problema de trinca no eixo intermediário. Retirou o eixo e entregou a tornearia Penant para consertar. 3 dias após, recebeu o eixo reparado.
Realizado o teste na embarcação, foi liberada para operação. A quebra foi no mesmo local onde foi realizado o conserto. Afirmou que a decisão de realizar o conserto foi tomada em conjunto com o representante da empresa e que atualmente adota procedimentos de não mais realizar solda em trincas e mandar fazer um novo. Não foi pedida a opinião de algum tripulante sobre o conserto da trinca e que não sabe informar se a tornearia é credenciada para esse tipo de serviço, pois quem entrou em contato com a tornearia foi o proprietário da empresa. Marco Antônio da Silva, proprietário da embarcação, declarou que foi aberto o reversor e constatou-se uma fissura no eixo intermediário. Foi solicitado ao torneiro Júnior, da tornearia Penat, que fizesse uma análise. O diagnóstico apresentado foi a possibilidade de um reparo simples. Escavaria, encheria novamente com solda, torneando a parte do conserto, pois era superficial. Contratou o serviço da tornearia porque, anteriormente, este realizou um serviço no eixo de um guincho e ficou perfeito. Declarou ainda que o profissional contratado garantiu o serviço. Alcimar Pedro da Silva Júnior, torneiro mecânico, relatou que recebeu informação do pessoal da empresa, provavelmente o Sr. Estefânio, sobre a trinca no eixo. Constatou que o eixo estava com bastante ferrugem, que levou para um jato de areia e percebeu a dimensão da trinca. Foi a primeira vez que realizou o serviço de solda em trinca de eixo de motor. O encarregado do inquérito considerou que o fator material e operacional contribuíram, pois o acidente de navegação foi imprudência do proprietário da embarcação, pedido que contratou o serviço profissional sem expertise para realizar o reparo da trinca do eixo. Como por ser dispensável indireto, o senhor Alcimar, responsável pela... O Marco Antônio da Silva apresentou defesa prévia. Digo que falta de conhecimento técnico e profissional contratado não merece prosperar, pois a mesma empresa realizou o conserto em um eixo do spool que recolhe material de pesca na embarcação, e o que o mecanismo foi reparado e foi realizado com primor, não tendo apresentado nenhum problema após 11 meses de sua realização. A tornearia Penat é uma das tornearias bem mais equipadas e conhecidas do Rio Grande do Norte, atuando em Natal, região há muitos anos. Também conta com vários profissionais habilitados para esse tipo de serviço, não havendo até a data do fato nada que a desabonasse. Todo procurador de uniformidade de entendimento com o encarregado apresentou em face dos iniciados Marco Antônio Silva, proprietário da embarcação K2, e Alcimar Pedro da Silva Júnior, prestador de serviço da embarcação, ambos com foco no artigo 14, a linha B, avaria de máquinas, que terá sustentação. O representado Marco Antônio Silva apresentou defesa por ilustre advogado regularmente constituído, com a tese de ausência, e negligência. Argumentou que o representado sempre realizou manutenções periódicas na embarcação. Ao ser detectado uma trinca no eixo, determinou o reparo, o qual foi realizado pela empresa Nivaldo Seixas dos Santos, microempresa, e que a contratação ocorreu de boa fé, pois a empresa afirmou possuir experiência para executar o serviço. Alegou que a imperícia do prestador de serviço só foi constatada após a embarcação estar em alto mar. Afirmou que não houve imprudência e negligência do proprietário, mas sim fatalidade. O representado Alcimar Júnior, após citar, deixou de apresentar a defesa, sendo declarada a sua revelia. Aberta a instrução, bem informou que se louvava nas provas dos autos. O segundo representado, Alcimar Pedro da Silva, através de advogado regularmente constituído, requeriu sua habilitação nos autos. Publicações de notificação no nome do Dr. Pedro Pinheiro de Lima, inscrito na OAB, número tal, com escritório tal, foi então aberto para provas para os representados. O representado Marco Antônio requeriu a produção de prova testemunhal e juntou vários documentos. O primeiro representado, em provas, para que completasse a qualificação das testemunhas, juntasse comprovantes de pagamentos das custas. Cumprida a delegação de atribuições, foi encerrada a instrução. Bem reiterou as testemunhas ordial e os representados deixaram de se manifestar, conforme certidão de folhas. Do Aldo de Medeiros Lima, filho, Rilmar Fátima Paiva, André Campos Medeiros, do escritório Aldo Medeiros Advocacia,
patronos do primeiro representado, Marco Antônio Silva, conforme procuração nos autos, referente a uma suposta, apresentou outro subestabelecimento, referente a uma suposta procuração outorgada à KR Captura e Comércio Limitada. Alegou que esta não consta dos autos e se refere a uma pessoa jurídica que não é parte na relação processual. Em despacho para que os ilustres patronos esclarecessem o que pretendiam e para que serviam os documentos, abro aspas, renúncia, manifestação, fecho aspas, e, abro aspas, outros subestabelecimentos, fecho aspas, que se referem a uma pessoa jurídica que não é parte na relação processual, dando prazo de 5 dias. Corrido o prazo, não se manifestaram. Relatório, excelências. Obrigado, palavra com a sua representante da PEN, procuradora Diana Cortese. Senhor presidente, senhores desembargadores, o primeiro representado, Marcos Antônio Silva, proprietário do barco de pesca KR2, foi imprudente ao contratar o serviço de um profissional sem o conhecimento necessário para aquela faina. Ao agir assim, assumiu o risco por eventual consumação de algum acidente ou fato da navegação, o que de fato veio ocorrer. O segundo representado, Alcimar Pedro da Silva Júnior, foi imprudente ao realizar um reparo sem que possuísse a expertise necessária para tal ofício. Nesta ótica, consta dos autos que não existe informação atinente à tornearia Panatis, de propriedade do senhor Alcimar, sobre o seu credenciamento por algum órgão para realizar o serviço de reparo em eixo de aço, principalmente trinca de eixo. O primeiro representado apresentou defesa subscrita por advogado, alegando que não teria agido com imprudência e negligência. Alegou o defendente que sempre realizou manutenções periódicas e que, ao identificar a trinca na embarcação, contratou os serviços da empresa Nivaldo Seixas dos Santos. Deduziu que a contratação ocorreu de boa fé e que a imperícia do prestador de serviço só foi constatada após a embarcação já estar em alto mar. Afirma que a contratada deveria ser a única responsável pelo ocorrido. O segundo representado foi devidamente citada, mas não apresentou defesa, sendo declarado rével. A defesa do primeiro representado tenta se eximir de sua responsabilidade, alegando que a contratação foi de boa fé. No entanto, o fundamento para responsabilizar o proprietário contratante não é o oposto à má-fé, mas sim a violação de um dever objetivo de cuidado, que no caso em exame foi a imprudência, na não fiscalização do contratante. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação dos representados com fundamento no artigo 14, a linha B, e 15, a linha E, da Lei 2.180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Fernando Ladeiras para apresentar suas conclusões. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, entendo deve ser acolhidos os termos da representação para responsabilizar os representados. Das provas dos autos, temos lá o exame pericial, fotos da embarcação e do eixo intermediário com a trinca, 7 depoimentos ouvidos no inquérito e mais 2 na instrução, além de documentos que foram juntados aos autos. O perito considerado fator material contribuiu na medida em que houve o rompimento da seção intermediária do eixo propulsor, se referindo ao fato em si, e não à avaria anterior que foi reparado, e apontou infrações ao releste. Os depoimentos já foram citados, que foram colocados no inquérito, e também o da instrução Canindé Francisco da Silva Carvalho, declarou que na ocasião do acidente exercia a função de manutenção em geral para a empresa KR Captura e Comércio Pescado, que o barco recebia manutenções periódicas mensais. O depoente fazia parte da equipe de manutenção em terra, na parte de pintura. Foi comentado pela equipe de manutenção que havia uma fissura no semi-eixo, da espessura de um fio de cabelo, bem leve. Não soube informar se a embarcação já tinha tido outro problema com o eixo. A empresa que prestou o serviço neste eixo já havia prestado outros serviços para a QR, no, abro aspas, sem fim do rolo de nylon, fecho aspas. E foi dada garantia do serviço pelo prestador. Eu gostaria que exibisse novamente as fotos, por favor. Ítalo Alves Gomes, conhecido como Canjica, contramestre da embarcação KR2, declarou que o barco recebia manutenções periódicas a cada 20 dias e estava com manutenção em dia, que não percebeu problema mecânico ou avaria de máquinas no barco antes do acidente.
e que a manutenção foi correta, abro aspas, senão o eixo não havia quebrado, fecho aspas. E não soube como informar se a contratação do prestador de serviço foi feita atentando para critérios de qualidade. Isso que ele diz que é um fio de cabelo, na verdade é uma fissura que vai de um lado ao outro, ou seja, o eixo, ele praticamente, ele por sorte não quebrou antes do navio chegar no porto. E foi feito um serviço como se fosse um serviço banal, ou seja, escariou, encheu de solda, depois ele fez Não, isso aí foi o pessoal de bordo. Ele foi, reparo de fortuna, quando ele foi para o mar, aquele trabalho que foi mal feito se partiu. Aí o pessoal de bordo teve que fazer essa segurança aí, porque quando a embarcação fosse arrastada, movimentaria o eixo e poderia causar danos adicionais se não tivesse bem travado. Isso foi feito pelo pessoal de bordo. Depoimentos não socorrem a defesa, ao contrário, reforçam a acusação da PEN. A PEN responsabilizou o proprietário por contratar o serviço de um profissional sem o conhecimento necessário para aquela faina. E o segundo, por realizar um reparo sem que possuísse a expertise necessária. E nem há nos autos informação atinente à tornearia Penat, de propriedade de Alcimar, sob o seu credenciamento por algum órgão para realizar o serviço de reparo, principalmente de trinca de eixo. O proprietário responsabilizou o prestador de serviço, o que não lhe socorre, pois esta foi a acusação da PEN, de contratar profissional sem qualificação ou expertise. O prestador de serviço, esse não se apresentou defesa, ficando rével atraindo para si os efeitos da revelia. Ele entrou com o advogado nos autos, mas o advogado não apresentou nenhuma peça, nem para servir como algum documento de informação. Em provas, o proprietário juntou vários documentos alegando que, abro aspas, atestariam os trâmites de vistoria do barco, todos em sua regularidade, fecho aspas. Entretanto, todos os documentos estão listados no relatório. Todos são posteriores ao acidente em pauta, datados de 21/7/2022, não se prestando para provar que o barco estava com a manutenção em dia na época do acidente, não havendo nos autos nenhum documento que prove o bom estado de conservação nem a qualificação do prestador de serviço a bordo. No laudo de exame pericial, os peritos concluíram que a causa determinante foi, abro aspas, força maior, já que a avaria sofrida na seção intermediária do eixo-propulsor foi provocada pela fadiga e degradação do mesmo, por operar por mais de 30 anos na praça de máquinas, sujeito a variação de rotações e torções. E, como ocorreu o reparo para eliminar uma trinca representada, a tripulação esperava que o serviço havia sido executado e que a embarcação poderia operar sem restrições, ou seja, estava se referindo ao problema inicial e exclui a responsabilidade da tripulação. Por todo exposto, com base no conjunto probatório dos autos, deve ser acolhido os termos da representação para a responsabilidade dos representados. Primeiro, por negligência, na contratação do serviço, e o segundo, por imperícia, na execução de um serviço para o qual não estava credenciado ou possuísse a expertise necessária. Na aplicação das penas, além de não terem antecedentes, ajudar a esclarecer os fatos e do acidente em pauta resultou apenas sem danos pessoais ou ambientais. É como conclui, excelências. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Um pequeno comentário. Primeiro, com relação à fadiga, que ali não foi por fadiga, porque na diagonal, não naquele sentido. Não foi exatamente. E o reparo, primeiro que não deve fazer reparo em eixo, mas de solda. Mas dá para ver, porque tem que ter o preenchimento completo. Ali foi uma solda superficial, não ia conseguir nunca. Uma costura, não daria certo. Então, é isso que eu acho. Perfeito. O impacto. Peço a palavra, excelência. Na verdade, o eixo não partiu antes do reparo. E partiu depois do reparo. Volta, por favor, as imagens. Ficou bem claro que a trinca ela está transversal ao eixo.
Ele foi escariado, ou seja, fez e depois fez o enchimento não adequado, não foi feito um trabalho de profissional. Isso aí foi quando ficou reparado. Próxima. Isso daí antes do reparo. Essa trinca, que é transversal ao eixo, foi antes do reparo. Né? Não, entendi. Entendeu, mas eu tô falando que isso não deveria ser feito esse procedimento. Não. Ficou bem claro a falta de expertise. A justificativa não, mas ele consertou o eixo de um guincho de bordo. Pô, é totalmente diferente o esforço que sofre um guincho de recolhimento de cabo para um eixo que faz... Isso aí foi pessoal de bordo, para poder prender o eixo, para ele não se movimentar. Houvesse que salvou de haver um dano maior. Avaria, eu li o de baixo, não. Avaria, tá? O advogado renunciou também, né? Na verdade, presidente, o advogado, desculpa a expressão, né? Ele recebeu a procuração do proprietário que foi o representado, o senhor Marco Antônio. Ele apresentou, depois já em provas, ele apresentou uma renúncia à empresa, que a empresa teria passado para ele. A empresa não é parte em relação a... E um subestabelecimento também de poderes passados pela empresa. Mas isso aí, para mim, é irrelevante. Mesmo assim, por uma questão até de respeito aos ilustres advogados, eu fiz um despacho para que ele justificasse o que ele pretendia com esses documentos, já que não são parte na relação processual. Se ele tivesse trazido a renúncia da pessoa de quem ele estava sendo patrono, tudo bem, eu aceitei. Como ele não fez nada, não se manifestou, para mim ele continua sendo o advogado do primeiro representado. Depois que o processo para a pauta, ou seja, ele está acompanhando, ele apresentou novamente o mesmo argumento de que ele renunciou, como ele mostrou, dos poderes que lhe foram concedidos a KR e tal, não sei o quê, que é uma empresa que não tem nada a ver com isso. Esses documentos são espúrios e não tem nada a ver com a relação processual. Apenas coloquei para que ficasse claro que eu me manifestei sobre ele. Obrigado. Encerrada a discussão, palavra com o senhor desembargador relator, Fernando Ladeiras, para apresentar o seu voto. Excelentíssimos senhores desembargadores, quanto à natureza e extensão do acidente de navegação. Avaria de máquinas do barco de pesca KR2, ficando à deriva por cerca de 8 dias, a cerca de 530 milhas náuticas de Natal, Rio Grande do Norte, e 250 milhas náuticas do arquipélago de Noronha, Pernambuco, que teve que ser rebocado com danos materiais, mas sem registro de danos pessoais ou ambiente hídrico. Quanto à causa determinante, rompimento da seção intermediária do eixo propulsor, que foi reparado por empresa contratada sem credenciamento ou expertise para a obra realizada. Decisão: jogar o acidente de navegação, tipificado no artigo 14, a linha B, avaria ou defeito, da Lei nº 2.754, como decorrente de imprudência do proprietário do barco de pesca KR2, Marco Antônio Silva, em perícia do prestador de serviços de reparos no eixo intermediário desse barco, Alcimar Pedro da Silva Júnior, acolhendo os termos da representação da doutor Procurador Especial da Marinha e concedendo as circunstâncias, consequências e atenuantes, com foco nos artigos 121, inciso 7, 124, inciso 9, 127 e 139, inciso 4, a linha D, todos da Lei 2.754, condená-los a pena de multa de 500 UFIR, custas processuais divididas por igual. Outras medidas. Com foco no parágrafo único do artigo 33, combinado com o inciso 1 do artigo 34, oficial da Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte, agente da Autoridade Marítima, para as sanções cabíveis às infrações ou à relesta apontadas no inquérito, sem relação causal com o acidente em pauta, da responsabilidade do proprietário e do comandante do barco de pesca KR2. 15, inciso 3. Acho-homens das boias circulares inoperantes, extintores, dispositivos hidrostáticos da IPIRB
e bateria do transponder com prazo de validade vencidas. 20, inciso 4. Buzina inoperante. E artigo 28, inciso 1. Falta de isolamento térmico da turbina do motor de combustão principal. É com voto, excelências. Obrigado. Com votos dos demais embargadores. De acordo? Então, decidiu a primeira turma do Tribunal Marítimo por unanimidade. Os termos do voto, senhor desembargador relator, Fernando Ladeiras. Publicação do voto no processo número 37.034 de 2023. Decidiu a primeira turma por unanimidade julgar procedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando os representados à pena de multa de 500 UFI, custas processuais divididas por igual. Outras medidas, oficiar capitão dos portos do Rio Grande do Norte, agente da Autoridade Marítima, as infrações ao relesta. Vamos voltar 10h20?
com a senhora secretária. Continuação da pauta do dia. Processo número 37.328 de 2023. Desembargador relator Nelson Cavalcante. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Edilberto Farias de Novaes Filho, condutor. Advogada doutora Carla Emile Gregório Dantas. Cláudia Barros Gonçalves Cunha, proprietária Revel. Advogado doutor Cláudio Freire Madruga Filho. Palavra com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante para apresentar seu relatório. Obrigado, presidente, senhores desembargadores da minha turma. Esses autos tratam do naufrágio de uma lancha ocorrido em 21 de fevereiro de 2023, às 4h30 da tarde, no Rio Paraíba, perto da Ilha da Restinga, em Cabedelo, tendo por consequência danos materiais. Tem imagens. A embarcação envolvida foi a Carcará 1, que tem 6,5 metros de comprimento, 2,7 AB, inscrita lá na Paraíba sob a propriedade de Cláudia Barros Gonçalves Cunha. Entre os autos que a lancha suspendeu pela manhã da Marina Big Toys, conduzida pelo arraiz amador e motonauta Edilberto Faria de Novaes Filho, acompanhado por 5 passageiros, quando foi avistada naufragando na área do Forte Velho, entre o Forte Velho e Jacaré, pela equipe de inspeção naval da Capitania dos Portos. A embarcação Ainha 2 resgatou os náufragos e passou um cabo na tentativa de rebocar Carcará, mas o mesmo se rompeu, culminando no naufrágio. Em estudo no inquérito foram ouvidas 9 testemunhas. O senhor Davi Leite Paiva, que era o passageiro, relatou que o acidente aconteceu no regresso para a Marina, tendo notado que o motor oscilava a rotação e aparentava estar sem força. Disse que quando voltavam para a Parainha, embarcaram mais 2 pessoas, totalizando 8 a bordo. Ele teria percebido haver água no compartimento de bateria da embarcação, tentou esgotar e, em paralelo, ligou para a Marina sem sucesso. Ao perceber que a embarcação estava pesada, abriu o compartimento traseiro e constatou que havia ali grande quantidade de água, tendo visto a bateria submersa, instante em que o motor começou a falhar. O senhor Edilberto Farias de Novaes, condutor da Carcará, afirmou que antes da saída da Marina não inspecionou a bomba de esgoto, mas o motor estava funcionando normalmente, embora tenha percebido que não estava atingindo a potência máxima. Disse que havia 6 pessoas a bordo e outras 2 embarcaram posteriormente, totalizando 8 pessoas no momento do acidente. Afirmou ainda que, por ocasião do retorno da prainha, verificou que o motor estava mais fraco, uma vez que no porão havia água. Pediram apoio da Marina e navegaram para mais próximo da Ilha da Restinga, momento em que o motor parou de funcionar e não conseguiu dar partida. Afirmou desconhecer se a bomba de esgoto estava em funcionamento, que a Marina não informou que que não tinha um barco de resgate e que, quando lá chegou, lhe foi relatado que a embarcação de resgate estava quebrada. A proprietária da embarcação, a senhora Cláudia, relatou que não havia sido feita nenhuma manutenção corretiva recente na embarcação e que acreditava que as manutenções estavam em... A secretária da Marina, Micaela de Oliveira, declarou que recebeu 2 ligações da Carcará 1. No entanto, informou que a embarcação da Marina estava realizando o resgate de outra embarcação grande e que a próxima seria ela. Porém, quando a embarcação de resgate se dirigiu para o local, ela já havia naufragado. E, por fim, Edmilson da Silva Soares, marinheiro responsável pela Carcará, declarou que trabalhava havia cerca de 2 anos com a embarcação, que antes do passeio foi feita a troca de óleo, filtro e velas, e que antes de colocar a lancha na água foram verificados coletes, extintor, bomba de porão e tudo estava ok. O depoente informou que afixou os bujões do casco e verificou no dia 18 de fevereiro que aparentemente o funcionamento da bomba de esgoto estava normal e que a mesma possuía acionamento automático. Ele verificou dia 18, o acidente foi no dia 21 de fevereiro. Segundo o laudo de exame pericial, o condutor apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste de alcoolemia, tendo sido verificado que a embarcação estava sem o bujão. Peritos do encarregado de inquérito concluíram que a causa do acidente e do fato da navegação teria sido a negligência do condutor, que não utilizou a bomba de porão para esgotar a embarcação em tempo hábil, impedindo assim que a água aberta e o naufrágio. O senhor Edilberto foi indiciado então como responsável direto pelo evento, notificado e apresentou defesa prévia, na qual destacou que conduzia a embarcação tranquilamente durante todo o percurso, sem intercorrências, e foi submetido de maneira totalmente inesperada a uma situação de extremo estresse,
quando o motor da embarcação passou a não responder aos comandos, tendo tomado todas as medidas possíveis para mitigar o acidente. Esses autos vieram ao Tribunal Marítimo que examinou a PEM, que representou, então, em face de Edilberto Farias Novaes, que era o condutor, e Cláudia Barros Gonçalves, que era proprietário da embarcação, com fulgo no artigo 14, a linha A, e 15, a linha E da nossa lei. A representação foi recebida na sessão de dia 10 de junho de 2024. Os representados foram citados regularmente, mas apenas Edilberto apresentou contestação tempestiva. Em sua defesa, ele faz uma breve síntese dos fatos apurados durante o inquérito, destacando que o motor apresentava-se fraco já na saída da marina, mas como navegava com toda segurança, isso não lhe pareceu um empecilho, pois que era horário de maré baixa e a região onde navegavam tinha muitos banhistas, que aproveitam a maré para atravessar a nado até a área da Areia Vermelha. Lá no local, 2 pessoas teriam embarcado, mas isso tampouco interferiu no bom funcionamento da lancha, pois que estavam dentro do limite de sua capacidade, segundo o TI. Teria sido durante a singradura de retorno que sentiu que o motor estava perdendo força, quando se constatou grande quantidade de água no porão, motivando uma série de providências de sua parte, como distribuição de colete salva-vidas para todas as pessoas embarcadas, orientação dos passageiros quanto ao posicionamento a bordo até o resgate, a busca imediata por socorro e a aproximação da lancha ao máximo possível da costa, tendo sido impedido de vará-la em razão da vegetação que margeia o rio. Destacou também que é habilitado para conduzir aquele tipo de embarcação e que o depoimento da pessoa que cuida da lancha na Marina, a senhora Edmilson, a lancha já estaria na água havia 4 dias, sem apresentar nenhum problema, e também que havia sido submetida a manutenção recente, com troca de óleo, filtro e velas, levando à conclusão que a bomba de esgoto estava funcionando normalmente. Muito obrigado. Aventou a hipótese de água aberta ter sido causada a partir do duto dos cabos de comando do motor, cuja vedação teria se soltado durante o passeio, uma vez que os passageiros em algum momento teriam dirigido mais para a popa da lancha, causando uma entrada de água superior à capacidade da bomba. Acosta a peça de contestação uma fotografia que corrobora com essa tese. Com base nesses argumentos, afirma que, como comandante da embarcação, teria tomado as medidas estabelecidas para a salvaguarda das vidas e dos bens que estavam a bordo, motivo pelo que pede que a representação seja julgada improcedente, uma vez que o acidente não poderia ser atribuído a uma negligência sua, como aventado na acusação. A senhora Cláudia não havia sido encontrada no endereço obrigando sua citação por edital, não contestou no prazo assinalado e foi declarada rével. Porém, ela ingressou espontaneamente nos autos por meio de um advogado devidamente constituído, não para apresentar uma defesa, mas apenas para afirmar que sua citação por edital conteria falhas e que se refizessem a contagem do prazo de defesa, mas não apresentou nenhum argumento de defesa em nenhum momento, sendo novamente decretada a sua revelia. Da aberta instrução, nenhuma prova foi produzida. Em alegações finais, a PEN reforçou os argumentos contidos na inicial. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Diana Cortese. Senhor presidente, senhores desembargadores, o condutor da embarcação Carcará 1, Edilberto Farias de Novaes Filho, agiu com negligência e imprudência ao empreender sua singradura com 8 passageiros, sem verificar as condições da embarcação. Fato ratificado pelo próprio depoimento, ao afirmar que não inspecionou a bomba de esgoto, assim como não soube informar se a bomba de esgoto estava em funcionamento. Tal conduta colocou em risco não só a embarcação que veio a naufragar, mas todas as vidas que estavam a bordo, que por sorte foram resgatadas por outra embarcação que passava próximo ao local. Importante ressaltar que não foi a parada do motor que levou ao naufrágio. Pelo contrário, foi a entrada de água que levou consequentemente à parada do motor. Situação que poderia ter sido evitada se o representado tivesse ao menos inspecionado a embarcação. No entanto, não sabia nem informar se a bomba de esgoto estava funcionando. Também merece reprimenda a proprietária da embarcação, a senhora Cláudia Barros Gonçalves Cunha, posto que demonstrou negligência no cuidado com a embarcação, visto que não sabia informar sequer se era realizada manutenção. A falta de zelo e cuidado ficou evidente em seu depoimento. Perguntada a depoente se foi feita alguma manutenção correção de algum defeito recentemente, respondeu que não. Ao ser questionada pelas manutenções se estava em... A depoente respondeu que acreditava que sim. E mesmo não tendo certeza da manutenção, autorizou o uso da embarcação, o que claramente colocou em risco a segurança da embarcação e das vidas de todos a bordo.
segundo representado foi devidamente citado, a segunda representada foi devidamente citada, mas não apresentou defesa, sendo declarada rével. O primeiro representado apresentou defesa na qual não nega os fatos a ele imputados. Em outros termos, não nega que, de fato, empreendeu navegação sem antes verificar as condições de embarcação, justamente o cerne da acusação que pesa contra ele. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação dos representados com fundamento no artigo 14, a linha A e 15, a linha E da Lei Orgânica do Tribunal. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante para apresentar suas conclusões. Obrigado, senhor presidente. Senhores desembargadores, a Procuradoria acusou o senhor Edilberto, condutor da lancha, de ter sido a um só tempo negligente e imprudente por empreender navegação com 8 passageiros a bordo, sem verificar as condições da embarcação, salientando que não teria sido a parada do motor que levar ao naufrágio, mas a entrada de água descontrolada que teria causado a parada do motor e depois o naufrágio. O doutor Edilberto defendeu-se negando que tenha sido qualquer ação ou omissão sua causadora do naufrágio, mas uma água aberta a partir do duto por onde passam os cabos de comando, cuja vedação teria se soltado durante essa engradura, permitindo a entrada de água no porão, além da capacidade da bomba, que funcionava perfeitamente quando suspenderam, visto que a lancha já estava na água aos cuidados da Marina havia 4 dias. Os argumentos da defesa são verossímeis e merecem ser acolhidos para fins de desculpar o réu pelo naufrágio. O título de inscrição da embarcação estabelece uma lotação de 1 tripulante e 7 passageiros e uma área de navegação interior. O representado era habilitado como raiz-amador e motonauta e, conforme informa a perícia, apesar de não ter sido acostado aos autos nenhuma imagem de sua carteira de habilitação, essa estaria válida até o ano de 2032. Sem registro de penalidades, e as pessoas embarcadas foram resgatadas enquanto a embarcação ainda flutuava, conforme se vê no vídeo que instrui o inquérito. Você podia passar o vídeo novamente? Passar o vídeo novamente? Também o depoimento do senhor Edmilson, empregado da Marina, onde a lancha ficava guardada, esclarece que a lancha teria ido para a água no sábado e somente na terça-feira teria saído para navegar. Ou seja, só a bomba de esgoto estava com acionamento automático funcionando normalmente quando suspenderam. E se não, veio, tem um... O último vídeo. Revocada. Ainda quando foi revocada, né? Portanto, deve-se atribuir à água aberta que antecedeu o abandono coordenado da lancha a um caso fortuito, uma vez que a lancha saiu para navegar sem nenhum problema. Em seguida, poder-se até atribuir o naufrágio à operação desastrada de resgate, como se deduz das imagens que eu mostrei para os senhores agora, que instrui o inquérito. Mais uma vez que os investigadores da Capitania dos Portos não chegaram a essa conclusão, nem a PEN sobre esse tema se manifestou, não se pode atribuir culpa pelo naufrágio a qualquer pessoa. A proprietária da lancha, por sua vez, senhora Cláudia Barros Gonçalves Cunha, teria sido acusada de ter negligenciado o cuidado com sua embarcação, pois sequer soube informar durante o inquérito se eram realizadas manutenções periódicas na mesma. Segundo a PEN, esse fato por si só colocaria em risco as vidas de fazendas embarcadas. Apesar de sua revelia, a representação deve ser igualmente julgada improcedente. Não há nenhuma relação de causa e efeito entre o que sabia a proprietária da lancha acerca das manutenções de sua embarcação e eventual risco que sofreram as pessoas que nela embarcaram naquele dia do naufrágio. Também o depoimento do senhor Edmilson favorece a segunda representada, pois ele afirmou que a embarcação estava com manutenção em dia, tendo afirmado que trabalhava com a lancha havia aproximadamente 2 anos, que ela não tinha defeitos e antes do passeio havia feito manutenção com troca de óleo, filtro e velas, afirmando inclusive que os coletes haviam sido comprados recentemente. Ou seja, a proprietária do barco delegava a manutenção para a Marina e essa vinha sendo feita, ainda que ela não soubesse dizer quando havia sido feita. Por tais razões, devem as representações propostas em face dos representados ser julgadas improcedentes, arquivando-se os autos, é como concluo. Obrigado. Palavra aberta para a discussão.
Palavra com o senhor desembargador, encerrada a discussão. Palavra com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante para apresentar seu voto. Obrigado, senhor presidente. Quanto à natureza e extensão do acidente da navegação, água aberta, seguida de naufrágio de uma lancha de esporte e recreio, com danos materiais decorrentes da imersão em água salgada e perda dos pertences dos ocupantes. Causa determinante, água aberta a partir do duto por onde passam os cabos de comando da lancha, enquanto essa era rebocada, depois de ficar à deriva pela parada do motor e alagamento do porão. Decisão, julgar o acidente da navegação constante do artigo 14, a linha A, como decorrente de um caso fortuito, exculpando Edilberto Faria de Novaes e Cláudia Barros Gonçalves, mandando arquivar os autos. Como votos dos demais embargadores? De acordo. Então, decidiu primeira turma do Tribunal Marítimo por unanimidade os termos do voto, senhor desembargador relator Nelson Cavalcante. Publicação do voto no processo número 37.328 de 2023. Decidiu a primeira turma por unanimidade julgar improcedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, exculpando os representados e mandando arquivar os autos. Processo número 37.476 de 2023. Desembargador relator Júlio Neves, para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Marcelo da Silva Costa, condutor do barco, José Cláudio Alves Silva, condutor da lancha, advogada DPU do Rio de Janeiro. Palavra com o senhor desembargador relator Júlio Neves para apresentar seu relatório. Senhor presidente, senhores desembargadores, trato de aborroação envolvendo barco de pesca Deus Eterno. Está sendo exibido um vídeo que está na árvore também. E a lancha motor Esparta, ocorrido na Baía de Guanabara, município do Rio de Janeiro, no dia 22 de setembro de 2022, provocando avarias nas duas embarcações. É possível botar o áudio, não? Isso aí foi um momento posterior ao acidente. Então, o barco de pesca já sofreu o aborramento dessa lancha e ela está retornando. A lancha teve o aborramento, a lancha prosseguiu viagem e agora a lancha está retornando. Quando chegou próximo, o condutor da lancha falou que ocorreu uma falha na reversora e chamou os dois para ir na capitania para resolver a situação. O barco de pesca acabou indo para Jurujuba porque estava com problemas no casco e não quis ir até a capitania. Basicamente, é a situação. Tem uma pequena avaria ali no bico de proa da lancha. A lancha, dá para ver que é da praticagem, né? É usado para servir de praticagem. Basicamente é isso. Então, essa lancha, o Deus Eterno, foi para atividade de pesca, para Ilha de Paquetá, e está retornando para Jurujuba. E a lancha estava indo entregar o equipamento de EPI. O condutor da lancha avistou a embarcação Esparta se aproximando em alta velocidade e, em razão da mesma manter seu rumo e velocidade, o condutor do barco de pesca guinou para bombordo. Contudo, não houve tempo hábil para concluir a manobra, ensejando um abarramento. Após o incidente, a embarcação Esparta seguiu a navegação e Deus Eterno navegou de encontro à mesma a fim de conseguir esclarecimentos. Conforme verificaram nos autos, após o encontro das duas embarcações, os condutores acordaram na capitania para verificar o ocorrido. Entretanto, o condutor do Deus Eterno regressou ao porto de origem em Jurujuba em razão da embarcação estar fazendo água. Então, o Deus Eterno sofreu avaria pelo costado de Boreste, a meia-nau, e a lancha Esparta no bico de proa. Durante o inquérito foram ouvidas 3 testemunhos, 2 condutores e mais o proprietário do barco de pesca que não estava no momento do acidente. No laudo de exame pericial, os peritos concluíram que o fator material contribuiu pela falha da reversora da embarcação Esparta. E o fator operacional também contribuiu pela inobservância das regras do RIPIAN. No relatório encarregado do inquérito concluiu no mesmo sentido e apontou como possíveis responsáveis 2 condutores, que fizeram uma defesa prévia. A doutora Procuradoria ofereceu representação contra os 2 condutores, conforme no artigo 14A. Recebida a representação citada, os representados foram defendidos pela DPU por negativa geral. O representante José Cláudio apresentou uma sucinta defesa, mas sem procuração.
Na instrução, nenhuma prova foi produzida. Em alegações finais, as partes reiteraram seus termos. É o relatório, senhor presidente, senhores embargadores. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Diana Cortese. Senhor presidente, senhores desembargadores, os representados, condutores Marcelo da Silva Costa e José Cláudio Alves da Silva agiram com negligência ao descumprirem as regras do RIPIAN para evitar esse tipo de acidente e, principalmente, imperícia do condutor da embarcação Deus Eterno 1, caracterizada pelo erro de manobra ao guinar para bombordo, e imprudência do condutor da lancha Esparta pela falha na vigilância da navegação. O condutor Marcelo Silva da Costa descumpriu as regras 7, 14A, C e 16 do RIPIAN, e o condutor José Cláudio infringiu as regras 5, 14A, C e 16 do RIPIAN. O cenário relatado revela um atuar imperito, negligente e imprudente dos representados. Os condutores foram inconsequentes com suas ações, incorrendo em erro e assumindo o risco da produção de um resultado danoso, merecendo assim reprimenda desta Corte Marítima. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação dos representados com fulcro no artigo 14, a linha A da Lei 2.180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator, Júlio Neves, para apresentar suas conclusões. Senhor presidente, senhores desembargadores, a doutora procuradora ofereceu representação contra os dois condutores com fulcro no artigo 14A, os quais foram defendidos pela doutora Defensoria Pública. Das provas dos autos, tem o depoimento dos dois condutores e de uma terceira testemunha que não presenciou o acidente. Tem-se ainda o vídeo gravado em um momento logo posterior ao acidente. A primeira testemunha, o senhor José Cláudio, declarou que é o condutor da lancha Esparta, declarou que avistou a embarcação Deus Eterno em torno de 15 a 20 metros, que colocou a manete em neutro, acionando a reversora a fim de evitar o acidente, que não viu qual foi a manobra efetuada pelo condutor da embarcação Deus Eterno, que, na sua opinião, o condutor da Deus Eterno estava errado na condução e não deveria estar cruzando a popa do navio petroleiro que estava afundeado, no sentido proa-popa, e que, ao avistar a embarcação Deus Eterno por bombordo, não teve tempo de evitar a colisão, atingindo a embarcação por borecha meanal com a proa da Esparta, que a embarcação Esparta estava em perfeitas condições de máquina e não houve nenhuma falha no equipamento que contribuísse para o acidente, e que poderia ter sido evitado para evitar o acidente, tempo de evitar. Também foi feita uma reinquirição, basicamente falou a mesma coisa com relação, estava 10 a 15 metros, que sua velocidade estava de 13 nós. O outro condutor, que é o Marcelo, declarou que avistou Esparta, 200 metros, que ao constatar que a embarcação Esparta mantinha seu rumo em alta velocidade, iniciou a manobra para tentar desviar. Entretanto, não obteve êxito. Ressaltou que a embarcação os atingiria de proa, causando danos pessoais aos tripulantes, que se encontravam em sua embarcação, que não houve tentativa de manobra de desvio por parte da lancha Esparta. E que a impressão que teve era que a embarcação navegava sem ninguém no comando. Em sua opinião, quando todas as partes estavam errado, e não entende como o mesmo não visualizou a embarcação em plena luz do dia. Também foi feita a mesma inquirição e basicamente ele falou só que navegava no momento do acidente uns 500 metros lateralmente a um navio fundeado. Então, verifica-se que o condutor do pesqueiro, ao avistar a lancha a 300 metros de distância, manobrou guiando para bombordo. O condutor da lancha avistou o pesqueiro apenas a 15 a 20 metros, engrenou a reversora, mas não, segundo seu depoimento, a reversora falhou. Restou comprovado que cabe a responsabilização apenas ao condutor da lancha, pois não manteve a vigilância adequada, observando o pesqueiro apenas a 15 metros. A possível falha de reversora também não afasta sua responsabilidade, pois como provavelmente faltou a vigilância necessária, acionando a reversora apenas a 15 metros da outra embarcação. A alegação de que o pesqueiro estava atrás de um outro navio e não poderia ser avistado também não afasta sua responsabilidade, pois quando há falta de visibilidade tem que manter uma velocidade segura para poder inverter a marcha a tempo de evitar um possível abarroamento. A velocidade da lancha elevada consta no depoimento do condutor do pesqueiro e também pode ser comprovado nos danos sofridos pelo pesqueiro. Nesse sentido, não cabe responsabilizar o condutor do pesqueiro, dado que não poderia evitar o acidente, dado a alta velocidade da lancha que vinha em sua direção. Defesa do representado José Cláudio, que é o condutor da lancha Esparta,
pela DPU por negativa geral, não foi capaz de afastar sua responsabilidade pelo evento em questão. As fartas provas dos autos são suficientes e robustas quanto à sua falta de vigilância. A causa determinante foi falta de vigilância do condutor da lancha Esparta. Pelo exposto, deve julgar parcialmente procedente a representação, responsabilizando José Cláudio, que é o condutor da lancha Esparta, e exculpando o condutor do pesqueiro. É como concluo, senhor presidente, senhores embargadores. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Eu só não entendi como é que foi o abarroamento. Foi bombardo, foi proa. Então, pelo encarregado do inquérito, eles estavam numa situação de roda-roda. Da dinâmica do acidente, parece que foi rumos cruzados, que o pesqueiro avistou por Boreste e deveria ter manobrado. Isso. Ele manobrou para bombordo. Pode ser uma manobra não adequada, mesmo se fosse Boreste com Boreste. Mas a velocidade que a lancha veio foi muito alta e em sua direção. Eu guinou para um bordo, pesqueiro lento para o outro bordo, tendo que não cabe responsabilizar o condutor do pesqueiro, porque a lancha, o condutor da lancha falou que está a 15 metros que ele avistou. 15 metros não tem condição de parar uma lancha. Então, por isso que eu entendo que só cabe responsabilizar o condutor do pesqueiro, da lancha. Entendi. Encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador relator Júlio Neves para apresentar seu voto. Senhor presidente, senhores embargadores, quanto à natureza de extensão de navegação, abarroação entre barco de pesca e lancha na Baía de Guanabara, provocando avaria nas duas embarcações sem acidentes pessoais, materiais ou ambientais. Causa determinante: falta de vigilância do condutor da lancha Esparta. Decisão: julgar o acidente de navegação, previsto no artigo 14A, como negligência de José Cláudio, condutor da lancha Esparta, condenando a pena de repreensão em multa de 500 UFIR, de acordo com o artigo 121, 1 e 7, e pagamento das custas processuais. Exculpar Marcelo Silva da Costa, condutor do pesqueiro. É como voto, senhor presidente, senhores embargadores. Obrigado. Como voto dos demais embargadores? De acordo. Então, primeira turma do Tribunal Marítimo, por unanimidade, nos termos do voto do senhor desembargador relator, Júlio Neves. Publicação do voto no processo número 37.476 de 2023. Decidiu a primeira turma, por unanimidade, julgar procedente, em parte, a representação da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o segundo representado à pena de repreensão, cumulativamente com a pena de multa de 500 UFI e ao pagamento das custas processuais, e exculpando o primeiro representado. Esgotada a matéria da pauta, as emendas dos processos julgados, as emendas dos acordos dos processos julgados nesta sessão, posteriormente serão publicadas no EDTM para efetiva contagem de prazos para recursos. Obrigado, senhora secretária, pela condução da pauta. A palavra aberta. Bom, nosso próximo evento é na quinta-feira, né? A palestra do Almirante Lima Filho sobre ANTAC. Depois vamos almoçar juntos aqui. Depois temos os 3 últimos processos físicos, os 3 penúltimos, lá, que ainda tem um, mas um a gente sabe que está protelando, está vendo para extensão do processo. A procrastinação, E então, quinta-feira a gente se vê aí e declaro encerrada a sessão do dia 28 de abril. Eu como tudo.